O vapor leve que se eleva de um pequeno frasco branco, a luz amarelada de um corredor de hospital, o tilintar seco de uma lata dentro de uma mala, imagens assim atravessam a história que se segue. Conteúdo com menções à violência, abuso e dependência. Se ficar até o final, inscreva-se e curta o canal. Ajuda-nos a levar essa discussão adiante. No começo do século XX, a substância que viria a ser conhecida por metanfetamina nasceu num encontro entre curiosidade química e aplicações práticas. Cientistas em laboratórios modestos observaram que moléculas derivadas de plantas, quando modificadas, manifestavam efeitos potentes sobre o corpo e a mente. O trabalho de pesquisadores como Nagai e Ogata, lembrado na literatura técnica, aparece como ponto de partida, não como glorificação, mas como registro de como a ciência, movida por perguntas legítimas, pode abrir portas que depois são trancadas por consequências inesperadas. Desde esses primeiros pacientes e frascos, até os lotes industriais e os fragmentos brilhantes que hoje rolam pelas ruas, percorre-se uma linha que atravessa medicina, guerra, mercado e sofrimento humano. É preciso começar por entender, sem simplismos, o que a droga faz ao organismo. Em termos acessíveis, a metanfetamina age como um sinalizador exagerado no circuito neurológico que regula motivação, prazer e atenção. Imagine neurônios como mensageiros que jogam bilhetes de alegria e alerta entre si. A substância aumenta a chegada desses bilhetes, em especial da dopamina e da norepinefrina, fazendo o corpo e a mente funcionarem num estado de vigilância, excitação e euforia. Essa intensificação explica por que, em doses agudas, usuários relatam sensação de força, diminuição de apetite, aumento da energia e supressão da necessidade de sono. Qualidades, aliás, que seduziram médicos e militares num tempo em que produtividade e resistência eram exigidas sem limites. Mas a mesma máquina que cria esse estado também acelera o desgaste. Com uso repetido, vêm alterações duradouras, perda de regulação emocional, prejuízos cognitivos e problemas cardíacos. Em gestantes, há riscos adicionais que afetam o desenvolvimento fetal. A ciência clínica que descreve esses mecanismos é disposta aqui em linguagem direta, não para condenar, mas para compreender. Reconstituem-se, com base em relatos contemporâneos, cenas de farmácias e consultórios onde comprimidos brilhavam na prateleira. Em uma sala com cheiro de desinfetante, um médico prescritor, pressionado por expectativas de pacientes e pelo próprio mercado farmacêutico, oferece um estimulante como solução para fadiga, obesidade ou depressão leve. Nessas reconstruções, convém lembrar que cada decisão clínica foi moldada por contexto. Faltavam estudos longos, havia menos regulações e as receitas respondiam a demandas sociais. Empresas farmacêuticas viram ali um mercado promissor. Agências regulatórias, no entanto, demoraram a compreender totalmente os riscos. Em vários países, pílulas e xaropes colocaram a substância no leito da vida cotidiana antes que fosse possível medir seu impacto coletivo. A transição do uso médico para o uso militar e recreativo é um capítulo onde ciência e política se cruzam com violência. Durante conflitos do século XX, estimulantes foram distribuídos a tropas para aumentar resistência e reduzir medo. Há nomes de marcas que se tornaram sinônimo de promessa de desempenho. O efeito prático, soldados acordados por dias, marchas em ritmo acelerado, vinha acompanhado de custos humanos. Depois de euforia e funcionamento ampliado, seguiam-se exaustão, paranoia e, em muitos casos, rupturas pessoais. Nas décadas seguintes, aquilo que servia a uma finalidade imediata encontrou novos mercados, trabalhadores em turnos, estudantes em busca de foco, pessoas em busca de perda rápida de peso. A droga escapou dos laboratórios farmacêuticos para as prateleiras informais e, então, para as rotas do comércio ilegal. A seguir, a história muda de escala. Laboratórios domésticos e, posteriormente, complexos industriais controlados por organizações criminais. Não se tratou apenas de química, mas de logística. Rotas, portos, corredores rodoviários e acordos transnacionais tornaram possível que toneladas se deslocassem do ponto de produção ao consumidor. Esse deslocamento é também uma história de incentivos econômicos e de lacunas institucionais. Onde a procura crescia e a oferta era difícil de controlar, surgiam atores dispostos a assumir riscos elevados.
Em muitos lugares, mudanças regulatórias, por vezes bem intencionadas, por vezes reativas, deslocaram os pontos de produção sem reduzir o consumo. Uma medida que restringia um precursor em um país podia simplesmente provocar a migração da produção para outro com menos controles, ou a adoção de rotas químicas alternativas, mais industriais. As consequências clínicas e sociais aparecem com repetida severidade. Clínicos descrevem quadros que vão da dependência grave às síndromes psiquiátricas, episódios de psicose, comportamentos autodestrutivos, colapsos físicos decorrentes de esforço cardiovascular, famílias relatam filhos que mudam em questão de meses, empregos perdidos, lares fragmentados. As estatísticas públicas em muitos territórios mostram aumentos de internações por intoxicação e por situações psiquiátricas associadas ao uso crônico. Mas números não capturam nomes, rostos nem cheiros. Há relatos de casas com cortinas cerradas, de vozes que não se calam, de cochichos nas esquinas. Em vez de cenas gráficas, o que cabe aqui é a empatia pelo aquilo que os estudos documentam como sofrimento. Regiões inteiras foram marcadas por ondas distintas da substância. No Japão, há uma memória de epidemias logo após a guerra. Nos Estados Unidos, fases de prescrição médica culminaram em picos de consumo recreativo. No Sudeste Asiático, rotas atravessaram fronteiras frágeis. No México e em centros industriais, a produção em larga escala alimentou mercados continentais. Cada contexto traz variações, fatores econômicos, geopolíticos e culturais determinam como a droga circula e como as comunidades reagem. Em países com sistemas de saúde robustos e políticas públicas orientadas por evidências, as respostas foram mais focadas em tratamento e reintegração. Em outros, a resposta dominante foi repressiva, com encarceramento em massa e estigmatização, o que frequentemente piorou o quadro social. A política pública merece análise cuidadosa. Intervenções punitivas, leis duras, prisões massivas tendem a produzir efeitos controversos. Enquanto removem atores do mercado formal, criam estigma que impedem pessoas de procurarem ajuda e encorajam modelos de oferta mais violentos e clandestinos. Alternativas baseadas em saúde pública e redução de danos mostram em estudos resultados mais promissores. Programas de terapia cognitivo-comportamental adaptada, abordagens de contingency management que recompensam pequenas metas de recuperação e redes de apoio que combinam atendimento médico, psicológico e reinserção social. É importante sublinhar que não existe uma panaceia. A eficácia varia com implementação, financiamento e contexto cultural. Pesquisas recentes exploram intervenções farmacológicas complementares, mas até o momento nenhuma medicação se apresenta como solução única e definitiva. O consenso entre especialistas tende a favorecer paciência institucional, múltiplas estratégias integradas e o respeito à dignidade das pessoas que fazem uso. Há também um aspecto midiático. Séries e filmes transformaram certo imaginário sobre a droga, misturando glamour e violência. Essas representações têm efeitos reais, moldam percepções públicas, influenciam políticas e, por vezes, atraem atenção desproporcional para episódios sensacionalistas em detrimento de estratégias de cuidado. É papel do jornalismo e da análise crítica desmontar mitos e separar teatralização de evidência. No centro dessa narrativa, contudo, permanecem vidas. Reconstituem-se alguns perfis que, embora exemplares, não são exaustivos. Uma mulher de meia-idade que, após uma cirurgia e prescrição inicial, viu-se atolada em dependência. Um jovem em um bairro periférico que trocou a escola por turnos de distribuição. Uma mãe que alterna entre recursos de apoio e atos de desespero para proteger os filhos. Esses relatos não são fardos morais, são janelas para entender como fatores sociais, desemprego, exclusão, trauma interagem com farmacologia e políticas para produzir epidemias. A ciência que examina tratamentos oferece ferramentas que, se ampliadas, podem reduzir danos. A terapia cognitivo-comportamental adapta-se para trabalhar padrões de pensamento e comportamentos que sustentam o uso. Programas de management que recompensam o período de abstinência mostram ganhos em adesão. Redes de apoio entre pares fornecem empatia e orientação prática a quem busca sair do ciclo de consumo.
Serviços integrados que combinam atendimento físico, saúde mental e assistência social apresentam melhores resultados do que abordagens fragmentadas. Em termos práticos, isso significa investir em centros de atenção continuada, formação de profissionais e redução das barreiras legais que impedem o acesso ao cuidado. Ao mesmo tempo, é necessário reconhecer riscos éticos nas pesquisas experimentais. Qualquer intervenção medicamentosa nova ou procedimento invasivo exige consentimento claro, vigilância quanto à coerção e monitoramento independente. A história da metanfetamina contém capítulos onde urgência de controle se sobrepôs à proteção de direitos. Repetir esses erros é inaceitável. As corporações e as instituições também precisam ser escrutinadas. Quando o medicamento se transformou em produto, interesses comerciais moldaram normativas e práticas médicas. Não se trata de demonizar toda a indústria farmacêutica, mas de compreender como incentivos econômicos podem acelerar a normalização de substâncias antes que seus riscos estejam plenamente avaliados. A regulação, portanto, deve ser proativa, transparente e baseada em evidências. Há, por fim, lições sobre prevenção. Programas educativos que não estigmatizam, políticas públicas que atacam as causas sociais do uso e esforços de reinserção econômica compõem um conjunto complexo, mas plausível de medidas. Trabalhos de jardim, metáfora para ações contínuas, lentas e comunitárias, descrevem melhor o que é necessário. Cultivar redes de apoio, plantar oportunidades de emprego, podar práticas punitivas que alimentam o ciclo de exclusão. A narrativa volta então ao símbolo que a atravessou, a pequena pílula ou fragmento brilhante, objeto físico que sintetiza promessas e ruínas. Ele é, ao mesmo tempo, produto de décadas de ciência e de mercados. É sinal de sofrimento e de possibilidade de resposta. A história que acompanha a droga não termina numa moral simples. Ela exige que se respondam perguntas práticas: como organizar serviços que funcionem, como desenhar políticas que reduzam oferta sem empurrar usuários para a clandestinidade, como equilibrar repressão a crime organizado com estratégias que preservem vidas. Mais adiante, será necessário descer ao detalhe das rotas regionais, das transformações químicas que exigiram escalas industriais, da emergência dos superlabs e do papel dos cartéis. Será preciso ouvir mais depoimentos de profissionais de saúde, policiais e familiares, e confrontar mitos difundidos pela cultura popular. Também é imperativo mapear as soluções que já mostram eficácia em distintos países e entender por que algumas iniciativas fracassaram. Por ora, a imagem que fica é a de um caminho longo e entrelaçado. Ciência e guerra, mercado e família, políticas e pequenas decisões cotidianas. A história da metanfetamina é a história de uma tecnologia transformada em substância social, e como toda tecnologia, ela demanda regulamentação, vigilância e, sobretudo, humanidade. As seções seguintes da história descem a fundo nas engrenagens que moveram a cadeia global, rotas, química, organização e as consequências que escapam ao controle dos gabinetes e dos laboratórios. Não para construir um manual técnico, mas para mapear como escolhas legislativas, econômicas, culturais transformaram moléculas em mercados e mercados em violência e exclusão. Rotas e nós de trânsito. A circulação da substância acompanha fluxos comerciais e fraquezas institucionais. Portos, fronteiras porosas, rotas aéreas e redes de correio convergiram para criar corredores eficientes, da produção de precursores na Ásia, por exemplo, até pontos de transformação industrial em territórios com fiscalização mais fraca, de microlaboratórios familiares atendendo mercados locais a complexas instalações industriais destinadas à exportação. Em alguns períodos, o controle internacional sobre precursores como pseudoefedrina deslocou circuitos, contrabando de produtos farmacêuticos, adulteração de remessas legais, uso de fornecedores intermediários que misturam insumos em países com regulamentação mais branda. Táticas que mostram quanto a oferta depende menos de um único vendedor e mais de cadeias logísticas transnacionais. Esse movimento não é linear.
Quando uma rota é fechada por ação policial ou por medidas de controle de insumos, operadores migraram para outras estratégias. Pequenas remessas em mala direta, laboratórios clandestinos espalhados no interior ou parcerias com organizações criminosas que já dominavam rotas de tráfico de outras substâncias. A produção em larga escala, por sua vez, exige infraestrutura, instalações, pessoal, armazenamento de precursores e descarte de resíduos, e por isso tende a se concentrar onde a aplicação da lei é mais vulnerável ou onde a impunidade compensa o risco. Transformações químicas e a adaptabilidade da produção. A química que sustenta a droga foi alterada várias vezes pela interação entre regulação e mercado. Duas linhas gerais de síntese tornaram-se dominantes em diferentes momentos: rotas dependentes de precursores farmacêuticos controlados e rotas sintéticas alternativas que utilizam matérias-primas industriais menos reguladas. A eficácia da política de controle sobre precursores muitas vezes se saiu pela tentativa. Reduzir o acesso a um insumo levou à exploração de outros, com custos distintos para o meio ambiente, segurança da produção e estabilidade do produto final. É crucial sublinhar que entender essas rotas não é instruir como reproduzi-las. Trata-se de compreender que cada método de produção carrega riscos específicos. Maior toxicidade de subprodutos, resíduos corrosivos, vapores envenenam trabalhadores sem proteção e explosões em instalações com práticas inadequadas. A contaminação ambiental, solo e água com solventes e metais pesados, deixa marcas duradouras nas comunidades próximas, criando um fardo de saúde pública que muitas vezes recai sobre os mesmos bairros já fragilizados por pobreza e ausência de serviços. A emergência dos superlabs foi um salto qualitativo. Unidades industriais com capacidade de produzir toneladas em ciclos regulares, instaladas em áreas rurais ou em complexos suburbanos sob fachada de negócios legítimos. Esses núcleos demonstraram como a criminalidade organizada pode absorver conhecimento técnico, capitalizar economias de escala e gerar renda em cadeia, ao custo de enraizamento social e militarização das regiões afetadas. A cadeia humana, profissionais, agentes e famílias. Ouvir profissionais, policiais que testemunharam a transformação de mercados, médicos que viram a evolução dos padrões de consumo, assistentes sociais que acompanham famílias desfeitas, é essencial para completar o mapa técnico com faces humanas. Um médico em serviço de emergência descreve tardes em que a maioria dos atendimentos por overdose ou por crises psiquiátricas tinha origem no estimulante. Agitação extrema, lesões por comportamento, queimaduras químicas decorrentes de produção caseira. Um assistente social lembra do efeito dominó, a perda do emprego do pai, o início do consumo como fuga e, meses depois, crianças que chegam à escola com sinais de negligência. A polícia relata dilemas operacionais. Quando a prioridade é desmantelar redes, muitas vezes ocorre deslocamento de violência para áreas vizinhas. Quando a repressão mira apenas os pequenos usuários, o sistema prisional se transforma em depósito de pessoas com transtornos de uso com pouco ou nenhum acesso a tratamento. Em contrapartida, programas que conectaram justiça e saúde, esquemas de desvio para tratamento compulsório ou voluntário, unidades simplificadas de atendimento em delegacias, políticas de porta de saída que oferecem alternativas reais ao encarceramento, produziram resultados melhores em indicadores de reincidência e redução de danos. Prevenção, tratamento e redução de danos. O que funciona? A literatura avalia distintas abordagens com frequência sóbria. Em prevenção primária, intervenções voltadas para fortalecer vínculos familiares, melhorar oportunidades ocupacionais e reduzir exclusão social têm evidência robusta de impacto a médio prazo. Programas escolares que combinam habilidades socioemocionais com apoio à comunidade e acompanhamento familiar costumam mostrar efeitos mais duradouros do que campanhas puramente informativas. No campo do tratamento, duas conclusões se destacam. A primeira é que intervenções integradas, simultaneamente tratando saúde física, saúde mental e necessidades sociais, apresentam melhores taxas de retenção e recuperação. A segunda é que o conjunto de ferramentas farmacológicas ainda é incipiente.
Apesar de uma série de estudos clínicos testando substâncias com potencial, uso de agonistas ou moduladores do sistema dopaminérgico, repurposing de fármacos existentes, não existe, em grande parte dos sistemas de saúde, uma pílula única aprovada e que resolva o transtorno do uso de estimulantes de forma ampla. Por isso, o recurso à psicoterapia estruturada, incluindo abordagens comportamentais específicas, à gestão de comorbidades psiquiátricas e ao suporte social, permanece central. Uma ferramenta com evidência consistente de eficácia é a chamada Contingency Management, programas que recompensam comportamentos de recuperação, como testes negativos em abstinência, com incentivos concretos. Esses programas, embora eficazes, enfrentam barreiras de aceitação ética e financeira em muitos contextos. Pilotos que integram incentivo econômico, vouchers por serviços ou apoio para reinserção no mercado de trabalho mostram ganhos significativos em adesão ao tratamento. Redução de danos, por sua vez, ocupa um espaço pragmático e moral. Troca de seringas, atendimento a emergências psiquiátricas, centros de acolhimento, políticas de redução de riscos associados à produção clandestina. Modelos de supply neutral, que priorizam minimizar prejuízos imediatos à saúde sobre a erradicação completa da oferta, demonstraram, em contextos comparáveis, redução de mortes, de transmissão de doenças e de custos sociais a curto prazo. Essas medidas não substituem políticas de controle de oferta, mas coexistem com elas quando a prioridade é preservar vidas. Políticas públicas, mercado e limiares de regulação. As respostas de Estado variaram amplamente. Algumas jurisdições apostaram em modelos repressivos tradicionais, com foco no encarceramento e em prisões de grande escala. Outras migraram para modelos mistos, combinando repressão ao crime organizado com programas intensivos de tratamento e prevenção. Experiências de descriminalização do uso pessoal, como a portuguesa, foram citadas rotineiramente em debates. Ao retirar o crime do centro da relação Estado-usuário, abriram canal para encaminhamento ao tratamento e reduziram alguns indicadores de dano coletivo, embora não de forma uniforme ou sem desafios. A regulação de indústrias farmacêuticas e de fornecedores de insumos também é decisiva. Transparência nas cadeias de abastecimento, controle sobre exportações de precursores e cooperação internacional para rastreamento têm papel central, mas dependem de vontade política e de capacidade institucional. Quando a provisão de cuidados é subfinanciada, qualquer ganho na diminuição de oferta pode resultar em maior dano social. Usuários deslocados para mercados ainda menos seguros, recursos médicos insuficientes para tratar complicações, famílias sem amparo. Dimensão econômica e reinserção. A resposta mais negligenciada, com frequência, é econômica. Programas de reinserção que combinam moradia estável, formação profissional e mediação comunitária mostram taxas superiores de sucesso. O emprego, em especial, atua como fator protetor. Rotina, renda e pertencimento reduzem a vulnerabilidade ao retorno ao uso. Iniciativas públicas que geraram trabalho de pequena escala, financiamento a microempreendimentos e incentivos à empregabilidade em áreas afetadas pelo tráfico produziram efeitos locais significativos. Não uma solução mágica, mas parte de um conjunto que conversa com educação, saúde e justiça. Impacto ambiental e legados territoriais. Os danos ambientais deixados por laboratórios clandestinos merecem tratamento como problema de saúde pública. Solventes descartados sem tratamento, recipientes corroídos, lagos e poças contaminadas geram riscos para gerações. A remediação exige recursos técnicos e financeiros que raramente são disponibilizados às comunidades mais pobres, criando zonas persistentes de risco que reproduzem desigualdades. Em alguns casos, moradores voltaram a ocupar terrenos considerados limpos pelo Estado por falta de alternativas, retomando a exposição a resíduos tóxicos. Por fim, a dimensão simbólica. Contar e escutar histórias. A narrativa que atravessa tudo isso, das moléculas aos corpos, precisa recuperar vozes. Não por curiosidade sensacionalista, mas para construir políticas enraizadas na experiência. Famílias apontam frustrações com serviços que tratam dependência como falta de vontade. Profissionais exigem protocolos claros e recursos. Comunidades pedem intervenção que não as desloque. A construção de respostas é, portanto, uma tarefa de escuta e de tradução.
transformar relatos em programas, diagnósticos em financiamento, indignação em estratégias. O mapa é complexo e não linear. Em muitos lugares, projetos inovadores dividem resultados com mais práticas conservadoras. Em outros, a ausência de política coerente amplifica danos. Ao olhar para frente, duas linhas de ação se destacam como imprescindíveis: articular políticas que reduzam danos imediatos e, simultaneamente, investir nas causas estruturais da vulnerabilidade: educação, emprego, moradia, saúde mental. Isso exige coordenação intersetorial, financiamento sustentado e, sobretudo, uma mudança de narrativa. Deixar de ver a substância como um inimigo abstrato e começar a encarar as pessoas que convivem com ela como sujeitos de direitos. O que vem a seguir na investigação é preciso e duro: mapear rotas regionais com precisão, destrinchar as transformações químicas sem normalizá-las, ouvir mais depoimentos de quem trabalha na ponta e confrontar mitos, como a ideia de que a repressão isolada resolve epidemias ou de que mercados negros são imutáveis. Também será necessário olhar para as políticas que deram certo em contextos distintos, entender as razões dos fracassos e traduzir lições para realidades locais. Antes de entrar nesse detalhamento técnico e nas histórias de quem esteve de ambos os lados da linha, produtores e vítimas, agentes públicos e cuidadores comunitários, a narrativa precisa consolidar o entendimento de que nenhuma resposta isolada será suficiente. A próxima etapa recairá sobre essas linhas, rotas e laboratórios, modelos de intervenção clínica e comunitária, estudos de caso internacionais e recomendações operacionais que preservem direitos e vidas. Há decisões a tomar que exigem coragem política e paciência social. A alternativa, histórica e humana, é manter o ciclo de danos que já vimos se repetir em tantos lugares. Mapear rotas e laboratórios exige uma combinação de técnicas: análise de dados de apreensões, entrevistas com agentes de campo, imagens de satélite, rastreamento de insumos químicos e, sobretudo, escuta das comunidades que vivem ao longo dessas cadeias. Em muitos lugares, a geografia do mercado acompanha estradas de baixo custo, linhas férreas abandonadas, trilhas rurais e portos secundários, pontos onde o Estado tem pouca presença contínua. Mas as rotas mudam com rapidez, em resposta à pressão repressiva. O que parecia consolidado em um semestre pode já ter sido transferido para um corredor alternativo no seguinte. Isso torna essencial tanto o monitoramento em tempo real, quanto a criação de redes locais de informação, que respeitem os direitos das pessoas e preservem confidencialidade. Nos laboratórios clandestinos, a cadeia de produção é um microcosmo de adaptação. Precursores importados recebem substitutos locais. Técnicas simples de extração são convertidas em processos industriais de pequena escala. Resíduos são descartados em valas, cursos d'água e terrenos baldios. O estudo químico dessas operações não é apenas um exercício acadêmico. Identificar subprodutos tóxicos permite traçar ligações entre pontos de contaminação e fontes de insumos, ajuda a construir evidências para ações judiciais e orienta planos de remediação. Ao mesmo tempo, é preciso cautela. Publicar listas detalhadas de reagentes e procedimentos corre o risco de ensinar métodos às redes criminosas. A pesquisa deve, portanto, equilibrar transparência e responsabilidade técnica. Casos internacionais mostram que políticas coerentes e sustentadas produzem efeitos tangíveis. Em Portugal, a desvinculação jurídica entre uso e criminalidade permitiu deslocar recursos para tratamento e redução de danos. O resultado, em décadas, foi queda nas overdoses por 100 mil habitantes, maior procura por tratamentos voluntários e mudanças culturais sobre estigma. Na Suíça, programas de substituição com supervisão médica, incluindo a oferta controlada de opioides a pessoas com dependência de longa data, reduziram mortes por overdose e inseriram indivíduos em circuitos de cuidado que antes os excluíam. Essas experiências não são receitas prontas, dependem de sistemas públicos robustos, financiamento continuado e adaptação às realidades locais. Mas servem como exemplo do que a combinação entre política pública e ciência pode alcançar quando não se aposta apenas na repressão. Há, porém, limites também nas transferências. Uma cidade com infraestrutura de saúde precária não logra replicar integralmente modelos suíços ou portugueses, sem investimentos prévios em formação e logística.
Reinserção laboral exige mercados locais capazes de absorver mão de obra, e programas de microcrédito precisam vir acompanhados de mentoria e fiscalização que evitem exploração. O desafio operacional é montar pacotes integrados, clínica, social, educativo, jurídico, que possam ser escalados e financiados a médio prazo. Modelos de intervenção clínica e comunitária devem, por isso, ser pensados em camadas. Prevenção universal, educação escolar, políticas de emprego, prevenção seletiva, apoio a grupos vulneráveis, redução de danos, troca de seringas, testagem, naloxona, tratamento, terapias farmacológicas e psicossociais e reinserção, moradia estável, qualificação profissional. Em cada camada, a participação da comunidade é decisiva. Programas geridos em parceria com lideranças locais mostram maior adesão e melhor entendimento das barreiras culturais. Profissionais de saúde relatam que, quando a comunidade ajuda a codesenhar horários de atendimento, local de distribuição de insumos e linguagem das campanhas, há aumento de confiança e de uso de serviços. Os estudos de caso que documentamos sugerem 3 ingredientes não negociáveis para qualquer intervenção operacional: reduções de barreiras, acesso fácil e sem estigma, continuidade de cuidados, do primeiro contato à reinserção econômica, e responsabilização institucional, mecanismos claros de acompanhamento e avaliação. Programas de baixo limiar, aqueles que não exigem abstinência como condição para atendimento, costumam alcançar populações que os modelos tradicionais deixam de lado. A experiência de clínicas móveis em regiões rurais, por exemplo, mostra que trazer serviços até as pessoas reduz perdas no percurso terapêutico e fornece dados valiosos sobre padrões locais de consumo. Outro ponto crítico é a interface entre segurança pública e saúde. Implantar ações de comunicação que reduzam estigma, mobilizando vozes locais e evitando discursos que tratem o uso de substâncias como questão de moralidade em vez de saúde pública. Estas medidas não são panaceias, exigem vontade política e, acima de tudo, paciência institucional. O que a pesquisa deixa claro é que ganhos incrementais, redução de overdoses, aumento de procura por tratamento, melhoria de indicadores ambientais, aparecem quando se aceita a complexidade do fenômeno e se evita respostas unilaterais. Para ilustrar como esses princípios se aplicam na prática, é útil acompanhar trajetórias humanas que cruzam essas políticas. Ana, por exemplo, cresceu em um bairro periférico que havia visto 2 grandes fechos de laboratórios em 10 anos. Perdeu amigos para a overdose e, por fim, buscou atendimento numa clínica de redução de danos que oferecia testagem e terapia breve. A disponibilidade de uma bolsa de qualificação profissional e de uma vaga em uma cooperativa local mudou seu trajeto. Em 12 meses, Ana deixou de vender pequenas quantidades para completar a renda, passou a coordenar grupos de escuta na comunidade e hoje é referência para a equipe de saúde. Sua história mostra que tratamento, ocupação e pertencimento atuam em sinergia. Rafael, por outro lado, foi encarregado de um laboratório pequeno em área rural por necessidade econômica. Após anos de exposição a solventes sem equipamento de proteção, desenvolveu problemas respiratórios e neurológicos. Processos de remediação no terreno onde trabalhava foram lentos e sua família continuou vulnerável. O acompanhamento médico e uma ação judicial de reparação ambiental ainda estavam em curso quando o pesquisador da equipe o entrevistou. O relato trouxe à tona a dimensão da dívida social em relação a trabalhadores expostos sem opção. Casos como o de Rafael demandam políticas que combinam atendimento médico, compensação e reinserção produtiva. Há também exemplos de agentes públicos que, enfrentando institucionalidades frágeis, conseguiram inovar. Em uma cidade com alto índice de apreensões, a delegacia local estabeleceu protocolo para encaminhar apreendidos de pequeno porte a serviços sociais em substituição a processos penais imediatos. A medida teve resistência inicial, mas passou a reduzir reincidência e a descongestionar o sistema judicial. Situações assim demonstram que mudanças de prática, quando ancoradas em evidência e em diálogo com a comunidade, são possíveis mesmo em ambientes adversos. O próximo movimento desta investigação irá aprofundar estudos de caso internacionais e trazer recomendações operacionais detalhadas por nível de governo e por setor, saúde, justiça, meio ambiente, trabalho, além de propostas de indicadores para monitoramento contínuo.
Antes disso, é preciso ouvir ainda mais as vozes da ponta, cuidadores que atendem nos territórios, famílias que lidam com contaminação e ex-produtores que procuram alternativas econômicas. Essas lições convergem para princípios operacionais que, em formulação sintética, orientam recomendações por nível de governo e por setor. Recomendações por nível de governo. Municipal. Mapear vulnerabilidades locais, pontos de produção, áreas de consumo, hotspots ambientais, com atualização semestral. Implantar serviços de redução de danos de baixa barreira, testagem rápida, kits de redução de danos, atendimento psicossocial, unidades móveis para áreas periféricas e protocolos de encaminhamento clínico. Estabelecer comitê municipal intersetorial, saúde, assistência social, meio ambiente, segurança pública, trabalho, com representação comunitária e orçamento próprio. Estadual/regional. Financiar e padronizar protocolos de atenção, formar equipes de saúde e peritos ambientais e manter fundos emergenciais para remediação e apoio a famílias. Criar programas de reinserção produtiva em escala estadual, articulando cadeias produtivas e mercados regionais. Monitorar indicadores estruturais e oferecer suporte técnico a municípios com menor capacidade. Federal/nacional. Estabelecer marco normativo que favoreça estratégias de saúde pública sobre criminalização de usuários e criar fundos nacionais para remediação e compensação de trabalhadores expostos. Coordenar vigilância nacional integrada, saúde, justiça, meio ambiente, com protocolos de troca de dados, salvaguardas de privacidade e mecanismos de transparência. Promover acordos internacionais quando necessário, controle de químicos, cooperação no enfrentamento a cadeias transnacionais. Recomendações por setor. Saúde. Modelos de atenção que incluam triagem para intoxicações crônicas, serviços ocupacionais para ex-produtores, programas de substituição terapêutica e ações de promoção da saúde mental. Formação continuada de profissionais para reduzir estigma e melhorar encaminhamentos. Justiça e segurança. Protocolos de desvio para tratamento em casos de apreensões de pequeno porte. Capacitação policial em abordagens de saúde pública. Procedimentos claros para contato com serviços sociais após apreensões. Meio ambiente. Inventário de locais contaminados e protocolos de resposta rápida, capacitação de equipes de remediação local, definição de responsabilidades jurídicas para reparação ambiental e de saúde. Trabalho e desenvolvimento. Programas de qualificação vinculados a vagas concretas, apoio a cooperativas e microcrédito, incentivos fiscais para empresas que contratem trabalhadores em processo de reinserção. Indicadores para monitoramento contínuo. A proposta de indicadores busca equilíbrio entre relevância, disponibilidade de dados e possibilidade de mensuração local. Eles estão agrupados por dimensão. Saúde. Taxa de overdoses não fatais e fatais por 100. 00 habitantes, mensal trimestral. Número de atendimentos em serviços de redução de danos e taxa de conversão para tratamento formal, mensal. Incidência de infecções transmissíveis relacionadas ao uso de drogas, HIV, HCV, por área. Número de trabalhadores com diagnóstico de exposição ocupacional, vinculada a laboratórios clandestinos, registrado em rede de saúde ocupacional. Social e econômico. Taxa de reincidência penal entre apreendidos de pequeno porte encaminhados a serviços sociais, anual. Proporção de participantes de programas de reinserção ocupacional empregados formalmente após 12 meses. Indicador de estabilidade habitacional entre beneficiários de programas, percentual em moradia estável após 12 meses. Ambiental. Número e proporção de locais identificados com contaminação remediados dentro de prazos estimados. Níveis de contaminantes-chave, solventes, metais pesados, precursores químicos, em solo/água antes e após intervenção, colheita semestral bianual. Resultados de biomonitoramento em populações expostas, quando aplicável e com consentimento. Governança e processo.
Tempo médio de resposta entre apreensão/fecho de laboratório e ação de remediação e intervenção de saúde pública. Existência de fundos emergenciais e recursos liberados por ano. Índice de participação comunitária nas instâncias intersetoriais, percentual de reuniões com representação comunitária ativa. Fontes de dados e frequência. Os indicadores devem combinar fontes administrativas, prontuários, sistemas penitenciários, registros ambientais, pesquisas de base populacional e monitoramento comunitário. Recomenda-se publicação semestral de um boletim local, com portal público e painéis de acompanhamento para gestores e sociedade civil. A coleta comunitária via grupos de escuta e redes de cuidadores é crucial para captar mudanças qualitativas e lacunas que os números não mostram. Desafios de implementação. A experiência acumulada revela obstáculos recorrentes, resistência política, estigma cultural, capacidades técnicas insuficientes e fragilidade de financiamento. Superá-los exige uma estratégia de construção de consenso, evidência local clara, comunicação voltada à redução de medo público, demonstrações piloto com avaliações rigorosas e mecanismos de responsabilização fiscal. Também é imprescindível investir em formação de recursos humanos e em tecnologia simples para a gestão de dados em municípios de baixa capacidade. Vozes da ponta. Lúcia, cuidadora de uma unidade móvel que atende comunidades periféricas, resume o ponto. O que faz diferença é a continuidade. Quando o serviço some, as pessoas voltam para a rua e para os riscos. Precisamos de equipamentos, de testes, mas também de ouvir quem vive ali. Marta, mãe de um jovem que passou por overdose, acrescenta: não queremos punição, queremos que ele tenha chance de trabalhar e de ser ouvido. Quando a cidade abriu uma vaga numa oficina, algo mudou na vida dele. Rafael, cuja história de exposição ocupacional ainda está em andamento, afirma com cautela: a justiça pode demorar, mas o acompanhamento médico salva dias e noites. Se houver um fundo que garanta o tratamento, as coisas andam. Operacionalmente, essas vozes apontam para prioridades claras: continuidade de serviços, integração entre respostas de saúde e assistência social e canais de participação comunitária que influenciem decisões orçamentárias e de protocolo, pilotagem e adaptação local. Com base nessa combinação de evidência internacional e relatos locais, propõe-se estruturar modelos piloto em municípios de perfis distintos: urbano denso, cidade média com produção rural e município periférico de metrópole, de modo a testar protocolos, indicadores e mecanismos de financiamento. Cada piloto deverá incluir mapeamento inicial participativo, implantação de serviços de baixa barreira, criação de comitê intersetorial, com mandatos e orçamento, programa de reinserção ligado a mercado local e um plano de remediação ambiental com metas mensuráveis. A experimentação controlada permitirá ajustar detalhes operacionais antes de escalonar, ao mesmo tempo em que gera evidência local para sustentar políticas mais amplas. A escuta contínua às famílias, cuidadores e ex-produtores permanecerá como norte para confirmar que as medidas propostas não apenas reduzam danos, mas também restituam dignidade e oportunidades.